Tem uma notícia que eu recebi aqui que a CPI do crime organizado convoca Vorcaro, irmãos de Toffoli e autoriza a quebra de sigilo do Banco Master. Então, esse requerimento do relator, do senador Alessandro Vieira, amplia a investigação financeira, societária e logística e também inclui a quebra do sigilo financeiro da Meredith, empresa associada. Meredith ficou muito chique, é Meredith. Maridit. Obrigada, Maridit. Empresa associada à família Toffoli. Então, a CPI do crime organizado aprovou hoje uma série de requerimentos apresentados pelo relator, com destaque para a convocação de Daniel Vorcaro, José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Também foi aprovada a quebra de sigilo da empresa Maridit. Participações referentes ao período de 1º de fevereiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026. Então tá aqui, vamos ver se de fato eles vão conseguir. Pois é. Nesse caso, eles estão usando ali o argumento de que o fundo, né, o REAG, que administra fundos de investimentos, está sendo investigado por envolvimento de facções criminosas ali do PCC, e que essa gestora de fundos de investimento geria esse fundo que colocou dinheiro para comprar o Resort Itaiaia, que é da Maridit, que é do ministro Dias Toffoli e dos seus irmãos. Então, eles estão buscando ali alguma conexão deste fato para trazer, né, os irmãos do Toffoli e quebrar o sigilo aí referente ao Master. Então, assim, tá todo mundo... A gente não pode esquecer, Neila, que daqui a pouquinho a gente tem eleição. Esses parlamentares são todos candidatos. Então, esse tipo de assunto traz muita vitrine para eles. Eles estão o tempo todo aparecendo na imprensa como pessoas que estão investigando, relacionadas, né, a coisas importantes que o Congresso está fazendo. Não dá para a gente dizer que ali é tudo papagaiada, que eles só estão usando isso para palanque político. O problema é que quando precisa investigar mesmo, eles não investigam. Né? Então, tá todo mundo querendo tirar uma casquinha. Daqui a pouco o Vorcaro vai ter que falar o seguinte: vamos reunir todo mundo no plenário? Que aí eu já falo com o Congresso inteiro, o que vocês querem perguntar? Né? Porque ele está disposto a falar. Então, precisa só ter algumas condições que ele está colocando para falar. Uma delas é que ele seja ouvido em São Paulo. E por que em São Paulo? Porque é um transtorno trazê-lo para Brasília. Ele está usando tornozeleira eletrônica. Não é porque ele quer viajar de jatinho. Que para vir para Brasília você precisa deslocar 2 policiais, acompanhá-lo no voo. Imagina esse voo, né, Neila? Também tem a segurança dos passageiros que estão no voo. O Vorcaro hoje é uma das pessoas mais visadas do país. Então é preciso também ter um cuidado até com a segurança dele. Sim. Né? Não é todo mundo que quer que o Vorcaro fale, como ele está prometendo falar. Então, assim, tem todo um transtorno para trazê-lo a Brasília. Então ele está dizendo, venham a São Paulo, que aqui fica mais fácil, a gente conversa aqui e eu respondo as perguntas que vocês quiserem ouvir. Isso ele falou para a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, porque na CPMI ele já disse que ali ele só vai falar de temas referentes a empréstimos consignados que o Master fez, e ele vai questionar por que é que só o Master ele não se convidou os outros bancos também, que também estão envolvidos aí nessa situação. Então sempre tem 2 lados da história, não dá para a gente focar apenas em um, e o Congresso está querendo aí tirar a sua lasquinha e aparecer, né, neste momento aí de pré-campanha eleitoral. Então, vamos ver onde é que isso aí vai colar. Também duvido que os irmãos do ministro Dias Toffoli vão sentar numa CPMI para serem questionados, né, sobre esses negócios aí do Resort Itaiaia. E também não dá para você dizer, né, conectar isso à questão de crime organizado. É preciso que se tenha algum elemento para poder juntar essas informações, né, porque senão fica muito grave você fazer acusações desse tipo sem nenhum elemento, né, que pelo menos dê algum indício de que isso realmente aconteceu. Bom, por falar em farra do INSS, a coluna também trouxe uma informação sobre o envolvimento do PCC. Como é que esse esquema funcionava? Porque, assim, além de tudo, o PCC ainda tem que estar no meio. Exatamente, né? Se não fosse pouco, né, ainda o PCC no meio. A questão do PCC, ela envolve os postos de combustíveis. O que está acontecendo no país, Neila? Isso, a gente contou a história do Piauí,
mas também está no Maranhão, praticamente em todo o Nordeste. A gente está vendo isso acontecer em São Paulo também. Eles chegam para comprar o seu posto de combustível e dizem, vou te pagar aqui 1 milhão. Claro que o valor é maior, mas vamos trabalhar aqui com valores menores. Aí eles te dão lá 300 mil reais, você passa o posto para eles e o resto do dinheiro eles não dão, porque eles são o PCC. E vão dizer para você, olha, entrega o posto, sabe, cangaço assim, chega lá e toma na marra. Né? É isso que está acontecendo no país e é por isso que a questão da segurança pública e do combate às facções criminosas vai ser um dos temas importantes destas eleições. E é por isso que a gente vê o Flávio Bolsonaro crescendo nas pesquisas, porque este é um tema que a direita tem mais discurso do que a esquerda. A gente está chegando no final do governo Lula e até agora a gente já teve 2 ministros da Justiça, se falou no Ministério da Segurança Pública que se eu perdi alguma cena do capítulo Brasil não foi ainda indicado. Não. Esse ministro da Segurança Pública vão esperar o quê? O dia da eleição para sair? Então você não tem uma prioridade do governo para tratar dessa questão, enquanto isso as facções criminosas estão aí dominando cada vez mais, né, a questão financeira aí do país, né? Então é isso que eles estão fazendo, eles chegam lá e tomam os postos de combustível e aí eles estão lavando muito dinheiro por aí. Então isso tem a ver com o REAG, que é nessas gestoras de fundo de investimento, que é por onde o dinheiro era lavado, né? Então isso é algo que a CPMI do INSS, a CPMI do crime organizado, também estão investigando. Eu estava conversando com uma fonte, Neila, que é do setor de mineração, que também está todo dominado pelas facções criminosas, assim, muito do sistema, né, de mineração. Essas terras raras aí, que o governo norte-americano está muito de olho no Brasil, você tem ali Comando Vermelho, PCC, também estão controlando esse tipo de negócio no país. E está todo mundo fingindo que não está vendo. Né? A gente tem a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que deveria fiscalizar, né, esse tipo de situação e que também está toda controlada ali politicamente. Então é algo que o país precisa discutir. Vamos ver se nas eleições esse tema vai entrar ali na pauta ou se a gente vai ficar falando só de assuntos, né, que são de interesse do governo para fugir de questões que são de interesse do país. Agora, a gente mostrou, falamos da Flávia Pérez, né, hoje, que aparece ali na sua coluna, o banco do marido dela, que foi liquidado também, se eu não me engano, na semana passada, era ligado ao Banco Master. Ela tem que responder alguma coisa neste processo? Não, por enquanto nada que tenha a ver com esta questão a Flávia tenha aparecido. Vamos ver se as investigações avançando, de alguma forma ela vai aparecer, porque a Flávia não era só mulher, né? Ela foi uma ministra. Sim, na época que ela foi ministra, ela tomou algumas medidas ali que teriam beneficiado o atual marido. Então, se isso envolveu ali também dinheiro, corrupção, aí certamente em algum momento a Flávia vai aparecer. A gente ainda não tem informações, mas a gente ouve muita coisa, né, de que ela não é só uma espectadora nesse caso envolvendo o Banco Master e o banco depois, né, acho que era Fitch, isso, alguma coisa assim, do atual marido dela, que é o Augusto Lima. O Augusto Lima é quem fazia toda a ponte política ali, né? O Daniel Alvarenga foi se aproximando do Supremo Tribunal Federal, ali do governo federal, mas essa ponte política, principalmente com o PT, era feita pelo Augusto Lima, que é da Bahia, que dizem que é muito jeitoso, né, nessa questão dessas relações, ele tem um talento para isso, para se aproximar das pessoas, e essa grande parte do dinheiro que vem ali do Banco Master, né, que impulsionou o Banco Master, vem do Credit Sexta, que era algo que o governo da Bahia vendeu, né, na época o governador era o Rui Costa, atual ministro da Casa Civil do governo Lula, e fez um negócio de pai para filho, direcionou essa licitação para que o Augusto Lima ficasse com esse Credit Sexta, e ali era uma mina de dinheiro, se impulsionou os negócios. E, gente, não tem Credit Sexta só na Bahia, não. O Credit Sexta está em 14 estados do país. Então, imaginem, né, que os negócios desse grupo, principalmente do Augusto Lima,
é porque se fala muito do Vorcaro e se foca pouco no Augusto Lima, mas também tem aí, está esparramado, né, em pelo menos 14 estados do país. E essas investigações, Neila, se forem levadas a sério, é coisa para parar o judiciário, concentrar nisso, porque aquilo ali vai realmente atingir muita gente que ainda, né, não veio a público, né? Eu falo porque essa matéria, se eu não me engano, foi publicada às 5 e pouco da manhã. E assim que eu saí de casa, como a Flávia Arruda, a Flávia Pérez, é uma personalidade conhecida aqui em Brasília por ter sido esposa do governador, por ter sido ministra, onde eu ia me paravam para perguntar sobre a sua matéria. Eu falei, gente, assistam o contexto que eu vou perguntar para a Andresa e ela responde lá para vocês essa dúvida da Flávia Arruda que vocês estão me perguntando hoje. Desde o momento que eu acordei hoje, eu recebi perguntas sobre isso. Porque é uma novidade, né? A Flávia foi senadora também, eu acho. Se a produção puder só checar, porque agora eu fiquei na dúvida. Sei que ela disputou, não lembro se ela foi eleita. Ou deputada federal, acho que ela teve algum cargo ali no Congresso. Acho que ela foi eleita deputada federal, se a minha memória não está me falhando aqui. É uma personagem nova, realmente, né? Ela está ali, tem muitas conexões políticas, né? Tem muita ligação com o Ciro Nogueira, que também foi ministro do governo Jair Bolsonaro, né, com outras pessoas ali do Centrão. Então ela é uma política, ela não é apenas alguém que, né, foi surpreendida por esses fatos. Aqui voltando, ela nega qualquer tipo de envolvimento, diz que não era mais ministra nessa ocasião, mas a gente tem, né, muita gente que não tinha cargo, como a gente acabou de falar do Lulinha, e que está envolvido também nessa teia que o tal do careca do INSS montou e envolveu todo mundo. Eu espero muito que o careca faça uma delação para que ele finalmente, né, feche esse quebra-cabeça de quem é que realmente se deixou corromper, né, por esse esquema do INSS. Ele certamente participou, operou esse esquema, mas não fez isso sozinho, assim como o Daniel Vorcaro. Então, seria bom para o país que essas pessoas contassem, né, quem realmente participou disso tudo, porque essas pessoas não estavam imbuídas em cargos públicos, não tinham um compromisso que outras pessoas que tinham a caneta, né, e que receberam a missão de defender o Estado brasileiro tinham. É claro que, como cidadão, né, isso não lhes dá o direito de corromper todo o sistema, mas é diferente, né, a posição dela para a posição de quem realmente tem mandato, né, ou seja, parlamentar, ou seja, no judiciário, no executivo, Neila. Até porque ontem saiu notícia aqui da coluna Grande Angular sobre o ex-marido dela, José Roberto Arruda, que quer vir sim como candidato a governador do Distrito Federal, porém ele está inelegível por conta da lei da ficha limpa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal acabou negando o pedido da defesa dele, ele continua sendo ficha suja. Agora a defesa vai recorrer aí às instâncias superiores, mas a briga está grande para que ele venha ainda concorrer ao cargo de governador aqui no Distrito Federal. E se vier, a batalha vai ser grande. Então ontem teve notícia do Arruda, hoje teve notícia da Flávia ex-Arruda, então realmente vieram atrás de mim para saber essas informações. Eu falei, tá aí, já colocaram. TJ nega recurso de Arruda e condenação à inelegibilidade é mantida. Então, por enquanto, os nervos estão acalmados para quem ainda quer concorrer aí ao governo do Distrito Federal, porque o Arruda, por enquanto, está inelegível e não pode vir para candidato ao governo do Distrito Federal por enquanto, mas vão sim buscar esses recursos nas instâncias superiores. Ele é um candidato forte, né, Neila? Porque Fortíssimo. é um voto de memória, né, no Arruda, assim. As pessoas esquecem a questão de que ele foi flagrado, né, recebendo dinheiro, assim, maços de dinheiro, né? Acho que essa imagem é interessante de vez em quando a gente mostrar. No gabinete, né, quando ele era governador, ele foi afastado, ele foi... mas acho que a prisão dele foi por conta da quebra do painel eletrônico do Senado. A gente tá voltando aqui, gente, porque isso aqui, não tinha nem cabelo branco quando aconteceu, então tô puxando na memória. Eu acho que ele perdeu o mandato quando ele era senador, acho que ele perdeu o mandato quando ele foi acusado de fraudar o sistema de votação do Senado Federal para descobrir como é que um dos senadores tinha votado num determinado assunto. Na caixa de Pandora.
Depois que veio a caixa de Pandora, que foi essa questão em que ele recebeu dinheiro e aí todo mundo, caiu muita gente aqui no DF com relação a isso. Mas tem uma memória de que ele é engenheiro, ele deixou muitas obras na cidade. Então, quando a gente chega também num momento, o eleitor acaba optando naquele candidato que ele sabe que ele vai resolver. Né? Ele dá uma limpada ali no passado do candidato, dá uma minimizada nisso e quem é que vai resolver a situação porque a coisa está muito ruim, então acaba escolhendo. Infelizmente, o eleitor brasileiro não pensa muito na hora de votar e acaba ressuscitando, né, pessoas envolvidas com esquemas de corrupção. A gente tem um exemplo aí do próprio presidente da República, o Lula, que foi preso, condenado pela Lava Jato e exatamente por acusação de corrupção no seu governo. Depois conseguiu reverter isso tudo por erros processuais, não foi porque ele conseguiu comprovar que não houve um esquema de corrupção e está aí no mandato à presidência da República. Você tem os grandes empresários do país, como o Joesley Batista e o irmão, que também foram presos e estão aí frequentando o Palácio do Planalto. Então aqui a gente não é de direita ou de esquerda, embora eu aposto que já está cheio de gente me xingando aí, conforme eu estou falando, porque a gente tem que lembrar as coisas que aconteceram no nosso país, né, Neila? Assim, não fomos nós que fizemos, né, Neila? Foi as pessoas que fizeram no verão passado. E a gente não pode ter uma memória seletiva, né, e de esquecer o que é que foi feito, né, por um ou por outro. Então, a gente tem uma situação hoje no país que o eleitor está não considerando esses fatos como algo que possa impedi-lo de votar num candidato assim ou assado. Embora as pesquisas mostrem que a questão do Master já está respingando negativamente na candidatura do Lula. Sim. Porque esse tema corrupção está voltando à baila, está voltando, né, a ser discutido pelo eleitor. Mas eu imagino que na hora de votar mesmo, o eleitor vai acabar optando por quem ele acha que pode fazer alguma coisa para resolver ali a questão dele. Então, eu vou fazer o gancho aqui, já vou convidar para o meu programa Panorama Eleições, hoje às 3h30 da tarde. Se você quiser votar de forma consciente e não de forma desesperada, porque você não gosta de um ou de outro, acompanhe o programa que a gente vai dissecando ali quem são os candidatos, né? Quem sabe a gente ajuda um pouquinho nele, as pessoas tomarem uma decisão um pouquinho mais informadas do que desinformadas, né? Muito bem, Panorama hoje então, e também tem coluna da Andresa no portal metrópolis.com, é furo atrás de furo. Depois eu vou te contar o que eu ouvi ontem sobre você. Oba. Tá? Espero que seja coisa boa. Sim. Obrigada, Andresa. Tem fila de haters aí. Não, é coisa boa. Tchau, gente. Sempre um prazer estar aqui, Neila. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.